Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar se apresentando aos músculos. Hoje é o grupo de músculos do pé. Então bora lá. Então vamos lá. O primeiro músculo é o extensor curto dos dedos. Músculo extensor curto dos dedos é um músculo delgado localizado no dorso, parte de cima do pé. Ele se origina no osso calcâneo e se divide em tendões que auxiliam na extensão do segundo ao quarto dedo. Vamos ver aqui. A sua origem é o calcâneo. Aqui dá para ver o calcâneo. Sua inserção é o tendão do segundo, terceiro e quarto extensor longo dos dedos. Aqui. Nervo fibular profundo. A inervação é feita pelo nervo fibular profundo e a ação é a extensão do segundo ao quarto dedo. Então ele faz a extensão. Segundo, terceiro e quarto dedo. O próximo é o extensor curto do hálux. Olha que bacana. Extensor curto do hálux. A sua origem é também o calcâneo. A inserção é a falange média do hálux. Aqui. A inervação é feita pelo nervo fibular profundo e ele faz a extensão do hálux, né? Ele estica o hálux. O próximo músculo é o abdutor do hálux. É aquele que consegue fazer o hálux ir um pouco pro lado, né? A origem também é o calcâneo aqui. Calcâneo. A inserção é a base da falange proximal do hálux, mais medialmente aqui. O nervo a inervação é realizada pelo nervo plantar medial e a ação dele é a abdução do hálux, vai tracionar o hálux para medial. Então ele arreda o hálux para cá. Plantar aponeurose, abdutor do hálux, flexor, abdutor mínimo do dedo mínimo, né? O próximo é o flexor curto dos dedos. A sua origem é o calcâneo.
E a inserção é a base das falanges médias do segundo ao quinto, tá vendo? Segundo ao quinto dedos. Seu tendão se bifurca para permitir a passagem do tendão do flexor longo dos dedos. O nervo, a inervação é realizada pelo nervo plantar medial e a ação dele é a flexão das falanges médias dos dedos 2 ao quinto. A linha mediana do pé passa no segundo dedo do pé. Quando o dedo se afastar dela, realiza a abdução e quando se aproxima, realiza a adução. Mais ou menos aqui, né? Então esse é o flexor curto dos dedos. Agora a gente vai ver o abdutor mínimo. Do mínimo, né? O abdutor do mínimo ele tem a origem também no calcânio. Então o calcânio é cheio de músculos que originam. A base, a inserção é na base da falange proximal do quinto dedo na superfície mais lateral aqui, ó. Falange proximal, aqui, falange distal seria aqui. O nervo plantar lateral é inervado pelo nervo plantar lateral e esse músculo ele vai realizar a abdução do dedo, do quinto dedo. Então esse aqui vai ser esse aqui é o músculo quadrado plantar, também se origina no calcânio. A inserção é na base da falange proximal do quinto dedo. A inserção é nos tendões do músculo flexor longo dos dedos na borda lateral. Tendão, aqui ó. Tendão do músculo flexor longo dos dedos na borda lateral. Legal, né? Essa disposição. É inervado pelo nervo plantar lateral. Também, né? E ele auxilia a flexão longo dos dedos na flexão dos dedos 2 a quinto. Quando o tendão do flexor se contrai, esse aqui, ó, ele poderá se deslocar para a lateral, comprometendo a biomecânica dele. O quadrado plantar, ao se contrair, mantém a posição do flexor longo, auxiliando na sua ação. Então existe uma coexistência entre na disposição funcional desses dois músculos em relação nervosa, né? Ou seja, a tensão, quando eles são despolarizados. Lumbricais. Os músculos lumbricais do pé possuem a origem no tendão do músculo flexor longo dos dedos. Aqui, ó. Tendão também. Então aqui ele além desse tendão ser a inserção do quadrado plantar, aqui, ó, ele também origina os lumbricais.
A inserção dos lumbricais do pé são as falanges proximais do segundo ao quinto dedo. Alguns consideram na expansão e extensor dos dedos do pé. Aqui, expansão. A sua ação é a flexão das falanges proximais do segundo ao quinto dedo. Flexão das articulações metatarso-falângicas dos dedos 2 ao quinto, considerando a inserção na expansão extensora. Ele pode manter as articulações interfalângicas estendidas. Então aqui a gente, em uma física, a gente vai acabar fazendo uma percepção vetorial. Cada um desses músculos é um vetor. Flexor curto do hálux. Entende? O flexor curto do hálux, ele tem a origem no cuboide, então vai diferente do calcâneo, né? É no osso mais à frente aqui. Cuneiforme, cuboide, cuneiforme e tendão do músculo tibial anterior. Então ele se origina em vários locais. Cuboide, cuneiforme e tendão do músculo tibial anterior. Cuboide, cuneiforme e tendão. A sua inserção é a cabeça medial. Se insere na parte mais medial da base da falange proximal do hálux. E a cabeça lateral se insere na parte mais lateral da base da falange proximal do hálux. Aqui, ó. Falange proximal. Ele é inervado pelo nervo plantar medial e sua ação é a flexão da falange proximal do hálux. Então esse flexor curto do hálux vai flexionar o hálux. O próximo músculo é o adutor do hálux. O músculo adutor do hálux, ele tem a origem na cabeça oblíqua. Aqui, ó. Base do segundo, terceiro e quarto metatarsos, aqui, ó. Cabeça transversa, então essa aqui é a cabeça oblíqua e a cabeça transversa é o ligamento metatarso transverso profundo. É aqui. A inserção é na região mais lateral da base da falange proximal do hálux. Aqui. Então, essa é uma origem, essa é outra e essa é a inserção. Quem inerva esse músculo é o nervo plantar lateral. E sua ação é a adução do hálux quando se tracionar, vai aproximar o hálux do segundo dedo. Aqui, ó. Por que será que existe todos esses feixes dispostos, né? Tem muito mais a ver do que apenas movimentos precisos dos dedos. Existe aí uma relação de sustentabilidade e consequentemente condução nervosa, né? Então encantado.
Aqui. O flexor curto do mínimo, ele tem a origem na base do quinto metatarso. Aqui. Ele se insere na face lateral da base da falange proximal do dedo mínimo. Aqui, o nervo que inerva ele é o nervo plantar lateral e a sua ação é a flexão da falange proximal do quinto dedo. Então ele vai flexionar essa parte aqui. Falange proximal. Os interósseos dorsais, eles se originam na diáfise do quinto metatarso. Aqui. Diáfise. E se inserem na base das falanges proximais do segundo ao quarto. Aqui. Segundo ao quarto. O nervo que inerva os interósseos dorsais é o nervo plantar lateral e a sua ação é a abdução dos dedos, né? Aquilo que faz assim. E por último, a gente tem o interósseos palmares. O segundo dedo realiza apenas a abdução porque ambos os lados que ele se movimenta vai estar se afastando da linha média. Devido a isso, ele só tem os dois interósseos dorsais. O hálux não possui interósseo dorsal porque ele tem abdutor próprio e o dedo mínimo também possui seu próprio abdutor. Esse aqui são os interósseos palmares. A origem deles é o corpo diáfise diáfise, que é essa parte aqui, ó, do osso, né? Diáfise, corpo diáfise do terceiro, quarto e quinto metatarso. Esse aqui. E sua inserção é na borda medial das falanges proximais do terceiro ao quinto dedo. Então, essa parte aqui, ó. Borda medial. O nervo que inerva os interósseos palmares do pé é o nervo plantar lateral e sua ação é a adução dos dedos. Tracionam as falanges para proximal. O hálux não possui, pois já tem adutor próprio, como foi comentado. Então, esses foram os músculos conjunto do pé. E aí, o que a gente precisa de dar conta, né? Porque a gente vai chegar ainda nos músculos da face. E a face, ela está mais à exposição e é mais ambiente de manobra, onde existe registros, imagens, né? Palpebráceos, é uma palavra que eu inventei agora.
Mas a face, ela tem, como se diz, um link com as contrações que dizem falar por conta própria, porque existe uma assinatura verbalizada de sinais em relação ao as contrações que a gente faz aqui na face, e são bem visualizadas. Existe hoje em dia muita tecnologia para saber se é sim ou não a partir das faces, e até mesmo frases, verbos, né, palavras que são soadas pelas captações dessas faces, né? E aí o que acontece? Está mais à disposição. E é um ambiente de manobra, porque a gente está coligado ao ambiente externo. E muitas das vezes nós tomamos nossas decisões a partir do que vemos, sentimos no ambiente externo. Só que o que acontece? A manobra está aí. Porque às vezes o ambiente externo é um cenário, é uma configuração, não precisa ser impositivo, mas muitas das vezes é porque a gente não consegue modular a imposição que a imagem transmite, né? E aí a gente se ilude e desencadeia ao nosso organismo uma mensagem harmônica, né? Harmônicos, acordes, faz hormônios, faz atividades no nosso organismo que não precisariam serem realizadas. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa disposição. Por isso a gente luta para que todos sejam firmes, né? Sejam dignos, tratem uns aos outros como seres de boa índole, né? Por isso que a gente luta para isso, porque senão as coisas desandam muito fácil, né? Qualquer sinal pode desconfigurar a gente. Pensa na mecânica de vetores, né? Então existem as somas vetoriais, existem os vetores positivos, os vetores negativos, e há trocas de vetores a partir das descargas, né? Então, os nossos músculos eles vão funcionar assim, e atualmente nós dirigimos os músculos a partir das interpretações. Então, por isso que a gente fala muito cuidado, porque a gente precisa de tomar cuidado com a interpretação que é aparente e a interpretação que é verdadeira. Já viu falar que o anticristo ele parece com Cristo? Então a gente não pode confiar no que parece, mas sim no que realmente é. Porque aí a gente vai ter o controle preciso, a informação precisa, e aí a gente vai ver a luz verdadeira, né? E não só uma palavra de luz, né? Então a gente é mais isso, né? O caminho de verdade, o caminho da verdade, ele é estreito, ele é um só, né? Então é a verdade que a gente precisa lutar. Então, por favor, falem a verdade, sejam verdadeiros. Vamos mudar o mundo assim. Aliás, Jesus Cristo já começou a mudança, né? Ele provou com a sua morte na cruz de que a verdade ela deve formar-nos,
formar o paraíso de Deus, formar-nos em relação com Deus. A verdade nos libertará, tá certo? Então é isso. E aí a libertação tá bem aí na sua estação de vida, né? No seu corpo e no seu sangue. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!